Oi, pessoal! Vamos hoje a mais uma aula. Em especial, nosso assunto é toxicologia de alimentos. Vocês sabem que os alimentos, como estão observando aí nesse gráfico de pizza, correspondem aí a praticamente 35% dos casos contendo produtos que causam intoxicação. Além aí dos aditivos alimentares que colaboram com mais um pouquinho, e o meio ambiente e outros casos que nós já estamos discutindo ao longo das aulas. Então, muito importante essa aula, toxicologia de alimentos. Não é para deixar vocês encafifados com o que vocês comem, mas é para a gente prestar um pouquinho mais de atenção nos rótulos e tentar consumir produtos de origem mais saudáveis, né? O que quer dizer isso? São produtos menos industrializados possível. Mas vocês sabem que esses produtos também carregam agrotóxicos, por exemplo. Então, sempre uma boa higiene de frutas, verduras, legumes é necessário, além do cuidado com o padrão de água que a gente consome, de onde está vindo esse leite que eu estou comprando, se é um leite direto de um produtor, esse produtor usa agrotóxico, não usa, ele trata a vaca com algum hormônio que possa passar para mim através do processo alimentar. Eu ando comendo muita carne assada na brasa, né? Muitos refrigerantes, muitos aditivos químicos. Então são todos pontos aí que a gente tem que avaliar e que são pontos importantes de discussão quando nós falamos da toxicologia de alimentos. Não podemos esquecer que não só os alimentos, mas os fungos que se desenvolvem, né, produzindo micotoxinas, também são importantes quando a gente trata deste assunto, certo? Além de contaminantes como os metais pesados, que nós já falamos um pouquinho na aula anterior. Vamos dar início, então, ao ponto da toxicologia de alimentos, sob o ponto de vista da micotoxicose. Então, o que quer dizer isso? É a produção de micotoxinas, toxinas produzidas por alguns fungos que se desenvolvem através de algumas condições especiais, como grãos que são guardados com umidade e em temperatura adequada para o crescimento e desenvolvimento desses fungos e em pH adequado. Então, esses fungos acabam produzindo toxinas que estarão nos grãos, né? A maior parte são grãos, e que a gente acaba recebendo através da ingesta, ou os animais, né, nas suas rações. Então, as aflatoxinas é a maior classe dessas micotoxinas. Ela tem absorção via oral, né, geralmente via oral, mas também pode ser respiratória, dependendo do local onde está esse contaminante, né? Você está fechado num silo, por exemplo, respirando, você também pode ter essa absorção, porque essas aflatoxinas também podem estar dispersas no ar. E elas têm uma biotransformação hepática, o que leva então a um quadro de hepatotoxicidade evoluindo para um hepatocarcinoma, né, um câncer de fígado. Existe também transferência placentária das aflatoxinas e por isso também chama a atenção de mulheres grávidas ao consumir produtos, em especial aí grãos, né? Eu falei grãos, mas o principal ponto de crescimento de aflatoxinas é o amendoim. Então, cuidado com produtos de origem duvidosa, de indústrias muito caseiras que não têm o controle microbiológico desse grão que está sendo usado para a fabricação desse alimento. Tá? Uma parte é excretada na urina, mas ainda num processo bem demoradinho, em torno de uma semana, em torno de 80% do produto que foi consumido. E a gente consegue detectar, então, esses derivados da FB1, dessa aflatoxina, como a FB1,2,3-epóxido, pela urina e em outras amostras
biológicas, produtos que são também derivados dessas reações de enzima de fase 1 e enzima de fase 2, tá? A aflatoxina, então, tá aí para vocês em tela, todas as biotransformações de fase 1 e de fase 2 que acontecem gerando, então, esses compostos que podem ser detectados na urina principalmente, mas também aí junto à bile e fezes também pode ser encontrado, ok? Diferentes produtos, né? Então, diferentes reações enzimáticas vão gerar diferentes subprodutos na sua detecção. O que é importante a gente destacar disso daqui é que o 2,3-epóxido, né, a FB1 na sua forma 2,3-epóxido, ela tem uma alta afinidade aos ácidos nucleicos e por isso induz mutação. E se induz mutação e a mutação não é corrigida, nós temos então uma correlação bastante importante de teratogênese e carcinogênese, né? Teratogênese, alteração na formação dos órgãos, então, aí, de fetos e neonatos. Alguns outros subprodutos também fazem a diminuição e inibição de algumas enzimas e diminuição, portanto, da síntese proteica, acarretando algumas respostas fisiológicas importantes, como imunossupressão, inibição de fatores de coagulação, que é também uma das respostas do quadro de intoxicação mais grave. Então, esse produto, né, essa aflatoxina, ela é produzida pelo fungo, no caso, Aspergillus flavus, né, e ele pode estar, então, muito nas sementes, mas bastante aí no amendoim. E quando essa ração, então, contaminada, por exemplo, é dada aos animais, os animais repassam isso para nós através do nosso processo alimentar. Ou seja, é uma cadeia que se perpetua, né? Aí no desenho vocês estão vendo a vaquinha que se alimenta dessa ração contaminada e que, por sua vez, vai ter no leite esse produto, no caso aí, esse metabólito da aflatoxina FM1. O câncer de fígado, então, é uma marca, né, da exposição crônica à aflatoxina. E aqui tem uma figurinha, então, de como esses tumores aparecem, né? Esses tumores hepáticos aparecem nas amostras, tá? Tem sido muito relatado, né? Através de uma correlação positiva bastante certeira. Tanto é que as aflatoxinas, elas são caracterizadas pelo IARC no grupo 1, como ainda possível teratogênica, mas que induz carcinoma hepatocelular, né? Carcinoma de fígado, e desenvolvem uma série de sinais e sintomas que a gente chama de sintoma de Reis, que são vômitos, febre, diarreia, né? Essas características que estão em tela aí para vocês. Existe, então, pela legislação, um limite tolerado de aflatoxina. Percebam que se eu falo em limite tolerado, é o que tem por massa daquele produto. Mas que isso vai se somando a outros produtos que vocês também podem estar expostos. Então, não se fiem muito pelo limite tolerado. Para mim, o limite tolerado é 0. Não deve haver nada, porque a gente já está sujeito a tantas outras coisas que nos causam problema, como o ar poluído, como a água contaminada, como os peixes que a gente já não tem certeza das origens. Então, se eu somar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho, é o que a gente vê hoje da quantidade, por exemplo, de câncer, né? Os números de cânceres crescentes em todas as famílias, nós temos pelo menos uma pessoa com câncer. Um outro tipo de aflatoxina, um outro tipo de contaminante gerado por um fungo, né, de uma micotoxina, é a micotoxina patulina, produzida então pelo Penicillium expansum, muito comum em sucos de uva, né, esses sucos que têm armazenagem caseira, não tem
uma boa higiene das suas garrafas onde isso é guardado, maçãs, peras, sucos naturais no geral, né? E vinhos de cereais e também a presença de alguns cereais que não estão bem secos, tá? Pode desenvolver também câncer. Então, ele é também a patulina classificada como carcinogênica pelo IARC na classe 3. Outro exemplo é a ocratoxina A, produzida pelos aspergillus alutáceos e pelo Penicillium viridicatum. Né? Percebam que eles têm diferentes temperaturas ótimas de desenvolvimento e estão nas uvas. Então, se usa essa uva contaminada com a ocratoxina para produzir também sucos de uva ou vinhos, né? Esse produto também passa a estar contaminado. Não só uva, mas também outros grãos, incluindo aí café, feijão, né? A semente para produção de óleo de oliva, né? Farinha de mandioca. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. A ação dela é nefrotóxica, né? Como característica principal de lesão, e causou já grandes endemias nos Balcãs. Então, nessa região, é a região mais crítica, onde teve bastante desenvolvimento desse tipo de fungo e da produção da sua toxina. Os tricotecenos é um outro tipo de micotoxina, produzida aí pelo gênero Fusarium. Tá? O gênero Fusarium, ele tem como característica principal induzir aplasia medular, né? Então, nós temos alterações nessas séries aí, vermelhas e brancas do nosso sistema sanguíneo, e ela foi muito descrita aí durante a Segunda Guerra, foi descoberta também em todas as suas causas, funções, tarará. Aparece muitíssimo em rações e também em cereais que são usados, né, esses conjuntos de cereais misturados aí, né, o tipo flakes, né, os de milho, né. Essa característica de aplasia medular, né, ela pode evoluir até para casos de leucemia. Os animais que fazem uso, então, dessas rações contendo essas micotoxinas, no caso dos tricotecenos, induzido pelo Fusarium, desenvolvem, então, uma síndrome gastrointestinal aguda, que é bem característico, tá? E desenvolve muito em aves. Uma das formas da gente ver se os bichinhos estão contaminados com esse tipo de fungo é essa imagenzinha que a gente tem aqui da patinha do frango, né, com esse tipo de fungo preto cascudo nessas bases, tá? Como vocês podem observar, os efeitos tóxicos das micotoxinas são variados entre elas, né? Eu não detalhei muito aqui para vocês, mas o importante é que todas elas desenvolvem carcinogênese. Então, muito cuidado, e quem desenvolve carcinogênese é porque desenvolve também mutagênese. Embora a gente tenha negativo da ocratoxina, é porque até agora a gente não conseguiu fazer a demonstração. Mas para o desenvolvimento do câncer, vocês sabem que o ponto inicial é uma mutação, seja numa base, seja numa quebra na estrutura do meu DNA. Como a gente falou também lá para a aflatoxina, existem limites também máximos tolerados para esses outros tipos de micotoxinas, tá? Que são, né, liberados através da legislação. Então, para alguns produtos, como café, a ocratoxina até 10 microgramas por quilo, o amendoim, darará. Então, cada um vocês podem observar em tela aí, sempre levando em consideração que soma um pouquinho aqui, soma um pouquinho lá, né? A gente vai chegando a um copo cheio, né? Uma gotinha em cada um vai enchendo o copo. Então, o ideal seria limite zero. Mas, enfim, a legislação e a indústria de alimentos são indústrias muito fortes do ponto de vista político, né? E isso acredito que influencie muito. Gente, o nitrato e o nitrito é uma condição importante para a gente discutir quando a gente fala
de toxicologia de alimentos. Por quê? Porque o nitrato e o nitrito, eles vão se transformar em nitrosaminas, né? Eles vão compor elementos nitrosantes. Daqui a pouquinho a gente já vai falar dela nos próximos slides. Então, eu não pude deixar de colocar isso para vocês. Eles são muitíssimamente utilizados na forma para conservar os alimentos, né? Então, a legislação também permite essa adição. Eles fixam bem a cor das carnes, então todos aqueles embutidos contêm uma concentração bastante alta tanto do nitrato quanto do nitrito de sódio. E eles também são usados para diminuir os processos oxidativos desses alimentos, ou seja, eles mantêm esse alimento. Mas o ruim deles é que eles acabam formando, né, contribuindo para a formação das nitrosaminas. E onde é que tem muito desses nitratos e desses nitritos? Então, além de ser usado, né, nesses produtos industrializados, eles também têm papel na contaminação da água e do solo, porque eles são base de fertilizantes. E aí, então, isso fica no solo, os micro-organismos, né, trabalham aí, no caso, o nitrato transformando em nitrito, e esses produtos, então, que vêm da agricultura, podem vir contaminados também com esses nitratos e esses nitritos. Tem sido relatado, né, a parte de contaminação em alimentação infantil com esses produtos, que tem por característica serem metahemoglobinizantes, difícil a palavra de falar, né? Ou seja, afetam, né, a parte de captação do oxigênio pelo ferro. E com isso, né, aumenta as taxas de intoxicação e problemas respiratórios. Mas a gente estava falando, então, dos nitratos e dos nitritos e da sua contribuição para a formação das nitrosaminas. Então, tá aí em tela para vocês. As nitrosaminas são carcinógenos bastante conhecidos, né? Foi com as nitrosaminas que eu fiz no caso, N-nitroso-dietilamina, ou N-nitrosamina, que foi o meu trabalho de doutorado todo, né? E também do pós-doutorado, demonstrando como é o mecanismo de ação dessas nitrosaminas. Então, nitratos e nitritos, gente, eles agem como agentes nitrosantes. E essa nitrosação ela é muito favorecida pelo pH ácido. Ou seja, quando esses alimentos caem no estômago, eles formam, então, através das reações com pH ácido, essas nitrosaminas, que são diretas, são agentes que se ligam tanto diretamente quanto indiretamente através das reações de citocromo P450, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E onde que eu encontro essas nitrosaminas? Onde que eu encontro produtos capazes de formar nitrosaminas e que já tem nitrosaminas, então, na sua composição? Exemplo clássico, queijo provolone. Esses queijos mais fortes, né, eles produzem essas nitrosaminas por causa desse sal, desse nitrato que é adicionado. Carnes que são, como que a gente diz, defumadas. Os produtos defumados e que são embalados, né, esses produtos de conserva que são também colocados nesses vidrinhos, então todos eles acabam por formar nitrosaminas. Quer ver outro exemplo? Nas sardinhas, nas latinhas de sardinha, né? Todas elas também contêm nitrosaminas. E uma das coisas que diminui a nitrosamina é a vitamina C. Então, os rótulos colocam contém vitamina C, a gente já tem que ficar esperto. Poxa, mas por que uma sardinha vai ter vitamina C? Por que um queijo? Por que uma bala? Por que um produto tem vitamina C? Porque a vitamina C é antioxidante e vai diminuir este processo de oxidação e formação da nitrosamina. Tá? Então, se tem vitamina C, é porque tem concentração de nitrosamina ali. E como é que esse nitrato, então, ele é reduzido, né, para formar a nitrosamina? Então, nós falamos do composto do ambiente ácido, né, que vai formar esse ácido nitroso,
e depois através dos processos de hidroxilação pelas nossas enzimas, pelas CYPs e pelas enzimas de segunda fase, nós vamos chegar a um conjunto de diferentes nitrosaminas e que poderão agir, né, se ligando então ao DNA. Elas têm uma alta afinidade a esses elementos nucleofílicos. E em especial guaninas, viu, pessoal? Em especial as mutações acontecem nas guaninas provocadas pelas nitrosaminas. Então, vários países já mostraram esse nexo de causalidade, né? A Alemanha, a Índia, a China, com vários tipos de alimentos e com uma população que acabou sendo contaminada e chegando aí para nós como exemplos de intoxicantes alimentares. Existe, como os outros elementos, também padrões de segurança para a quantidade de nitratos e nitritos que devem estar nos alimentos e também contido na água, como vocês têm aí na tela. Outro elemento que a gente não pode deixar de falar são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, que são formados através da pirólise de alguns compostos, em especial compostos com alta taxa de ácidos graxos. Então, esses alimentos, quando são muito cozidos, acabam produzindo esses HPAs, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, em especial o benzopireno, que é considerado carcinogênico também e mutagênico, né? Ele faz ligações ao DNA, ligações da forma de adutos. Os corantes alimentares, então, né? Se alguém achava que a gente não ia dizer, mas olha como são bonitos, como são coloridos, como chamam a atenção das crianças aquelas balas deliciosas, compridinhas, com desenhos, com formas de dentadura, de corações, super coloridas, super bonitas e que são, então, cheias de corantes azóicos e que a gente deve evitar totalmente isso. Eu sei que a gente também come com os olhos, mas nesse caso, então, as pessoas que são de baixa visão ou completamente cegas, né, entrariam no lucro porque elas não vão definir tão bem essas cores, né? Quem tem baixa visão enxerga menos e aí então estaria beneficiada. Será que é isso? Algo que a gente pode até pensar, né? E avaliar aí para um futuro um trabalho interessante de se pensar. O quanto que os corantes influenciam na escolha de um alimento, né? E esses corantes azóicos, né? Que contém esse sódio na sua... Esse azo, né? Esse grupo azo na sua composição, então, também são altamente nucleofílicos, né? Existe uma série deles que são utilizados ainda no Brasil, ainda nós temos a liberação desses corantes, tá? Então, muito importante ter essas quantidades no Brasil, ainda são bastante altas em relação a outros países e que causam, né, prejuízos, mutações e, consequentemente, carcinogênese. Os metais, nós fizemos uma aula sobre metais, eu não vou me aprofundar neles nesse capítulo, mas também são contaminantes dos alimentos, né? Dependendo se eu tenho um solo contaminado, se eu tenho uma água de um rio contaminada por metais, se eu tenho o consumo de peixes, né? De moluscos, de conchas, de produtos provenientes aí que estão em contato com esses metais, também vão gerar para nós, porque são os metais pesados, eles se acumulam nesses organismos e se a gente os usa, então a gente também se contamina, né? Tanto na água, quanto no solo, quanto no ar, esses metais tóxicos também agem junto ao nosso organismo. Os estilbenos é uma outra classe uma classe química de produtos que
foram proibidos até 2018 e ainda existe a não recomendação deles, né? Isso aqui foi lá de 2019 e espero que não se perpetue. São substâncias utilizadas nos animais como anabolizantes, né? E que promovem o rápido crescimento nesses animais e que nós, ao consumir esses animais, também acabamos recebendo esses produtos. Qual é o grande problema? É que eles são análogos a hormônios esteroidais e por isso, então, por ser um análogo, eles desenvolvem no núcleo celular respostas promotoras à capacidade proliferativa de células e aí, quem já entendeu o recado, já sacou, né? Resposta proliferativa, desenvolvimento de tumores, tá? Também eu trouxe para vocês a questão das dioxinas como disruptores endócrinos. Nós já falamos sobre elas em um dos capítulos das nossas aulas. E os disruptores endócrinos, então, estão por aí e estão em muitas das embalagens plásticas que a gente consome em produtos já industrializados, né? Um exemplo clássico delas é a bifenila polibromada, que tem também similaridade aos nossos hormônios estrogênicos e que causam, então, essa disrupção endócrina. Que cuidados a gente tem que ter com isso? Cuidados totais, porque como esses produtos fazem parte dessas embalagens, ao serem aquecidas ou em função da acidez do alimento onde ela está, ou da quantidade de gordura no alimento, elas migram do plástico para o alimento. E ao migrar para o alimento, você acaba consumindo esses contaminantes. É aquilo que a gente chama também de um contaminante indireto. Então, pensar bem quando for comprar uma embalagem plástica, avaliar se esse plástico é de boa qualidade, se ele contém esse cloreto de vinila, se ele contém o estireno, se ele contém o ácido tereftálico, se ele contém 1,3-butadieno ou acrilonitrila. Então, é importante que não tenha isso, porque a gente vai acabar aquecendo e guardando os nossos alimentos nessas embalagens e podendo, infelizmente, absorver esses produtos. Então, eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, esses códigos de identificação de resinas, né? E que traz aí, então, quais os plásticos que a gente deve evitar ao máximo de usar como material para guardar alimentos, evitando, então, esta contaminação indireta, tá? Um outro exemplo de disruptor endócrino é o bisfenol A, que também faz essa mesma analogia com os nossos estrogênios. E onde é que existe esse produto, né? Esse produto vinha, né? Hoje não vem mais, graças a Deus, mas mesmo assim a gente deve cuidar com o produto que compra, porque a gente compra coisas de outros países e às vezes esses produtos de outros países não passam pela adequada fiscalização, né? Por ser muita coisa que entra no nosso país e tal, a gente não vê direito isso, trazem de outros países para vender, venda direta. Então, cuidado, porque o bisfenol A, como um disruptor endócrino também, está presente aí nas chupetas, nos mordedores, brinquedos plásticos, né? E as crianças colocam muitas coisas na boca, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ele é classificado como provável carcinogênico, então se é provável é porque já tem casos associados e precisa um pouco mais de casos, né? Tipo a santa que ainda não virou santa, né? Precisa de mais milagres para que a coisa se efetue. Então é mais ou menos isso que acontece. Essa é a última tela para vocês. O que a gente tem aí de órgãos reguladores em relação a alimentos no mundo e o que a gente tem de órgão regulador no Brasil, né? Fiquem espertos, prestem atenção naquilo que se consome, procurem consumir produtos o menos industrializado possível e com isso garantam a saúde para vocês e para a família, tá? Pensem. Isso começa lá no supermercado. Quando eu chego ao supermercado para
pensar nas compras da minha semana, do que a gente vai se alimentar, tá? Você é o que você come. Conhece essa frase? Grande beijo para todos, todas e todes e até a nossa próxima aula.